Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de iniciar dizendo a vocês que a satisfação de poder tratar desse tema é porque realmente essas obras de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, elas nos calam fundo, a gente aprende muito com elas, quanto mais se lê. Eu não sei se todos aqui já leram, já conhecem, ou pelo menos uma ou duas, ou enfim, já leram todas, mas o objetivo hoje é que a gente possa trazer algumas informações. Claro que é impossível a gente falar das 5 obras intensamente, porque pelo curto espaço de tempo que a gente tem, né? É só uma visão geral, meio panorâmica do que são essas obras, com o objetivo mais do que de trazer informações para a nossa vida, hoje, aqui, quer dizer, praticamente há 2020 anos depois, né, da vinda de Jesus Cristo à Terra. E eu gostaria de já dar início, então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar que pare em algum momento, não tem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Bom, como todos sabem, as 5 obras são essas aí, que estão na tela. Há 2000 anos foi a primeira, ela foi publicada em 1939, e praticamente, quer dizer, já na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a condição naquele período, tanto no Brasil como... No Brasil nem tanto, mas na Europa era grande, né? E essas informações, todas que são contidas nessa obra, elas se dizem, no caso há 2000 anos, ela se refere ao século I da nossa existência, e depois, logo em seguida, nós temos 50 anos depois, que foi, vocês podem observar que foi iniciada há 2000 anos. Todas as datas que aparecem aqui são datas de publicação, não são as datas de início da psicografia, tá? 50 anos depois foi psicografada também em 1939, publicada, terminada em 39 e publicada em 40. Paulo Estevam, que é essa monumental obra, foi escrita em 1941 e Renúncia em 42, mas só foi publicada em 44 justamente por causa desse problema da Segunda Guerra Mundial, tá? E Renúncia tem um detalhe, ela foi escrita, a psicografia foi em 3 meses só. Então, um trabalho, além de um trabalho primoroso do Espírito Emmanuel, com relação à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é incontestável, né? Como que você, em tão pouco tempo, consegue, quer dizer, a dedicação total, né, dele à psicografia. E depois, em 1953, é que surge a última obra, que é Ave Cristo, tá? Ok. Obviamente, todo mundo sabe quem é Emmanuel, eu acredito que vocês todos têm conhecimento disso, mas eu procurei trazer aqui as informações que eu tenho de 13 reencarnações dele, para que a gente possa ver quanto a justiça divina, de quanto é a misericórdia divina, porque um espírito da escola de Emmanuel, ter todas essas experiências, trazem a nós... ok, obrigada, Lívia. Nos mostra exatamente o que no Livro dos Espíritos nós temos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no 4º capítulo, que fala do mundo dos espíritos e nos traz a questão da reencarnação, a justiça da reencarnação, a transmigrações de reencarnações. E isso é um exemplo... nós não sabemos quantas reencarnações nós tivemos, mas a gente tem, com relação a Emmanuel, essas informações. Então, a primeira delas, que foi no século IX a.C., ele, que aparece ali como Simas, um grão sacerdote egípcio, antes de eu começar a explicação, todas essas informações, elas estão contidas em obras, tá?
não é simplesmente um achismo nem nada, são informações que Francisco Cândido Xavier trouxe a público, normalmente em reuniões, não só com uma única pessoa, mas com um grupo de pessoas que lhe eram próximas, e em vários livros isso a gente encontra. Tá? Então, esse Simas, o grão sacerdote egípcio, ele foi um sacerdote em Tebas, e foi reitor em Túnez, e foi o pai da rainha da Síria e da Babilônia, de nome Semíramis. E existe um livro de nome Semíramis, de autoria de um autor, de um espírita brasileiro, que relata essa história toda. E ali há um grupo de outros espíritos que são conhecidos no movimento espírita e que não são relatados nesse livro Semíramis, mas existe uma informação de quem seria todos aqueles os componentes daquele grupo naquele período, que não vem o caso mencionar agora. Tá? A segunda reencarnação aparece no livro Há 2000 anos, que isso ocorre no século II e no século I a.C. O cônsul Públio Cornélio Lento Lussura é mencionado no livro Há 2000 anos. Tá? E quem era ele? Ele era um bisavô de Públio Lentus, né? E ele era como é que se diz? Ele era um político, só que ele era contra Marco Aurélio Cícero, certo? E ele, junto com um outro grupo, promoveu uma revolta política. E o objetivo era a destruição de Roma e da Etrúria. A Etrúria fica naquela região mais central, naquela região ali da Úmbria, da Toscana, em termos da localização geográfica da Itália. Então, vocês percebem que nós temos duas reencarnações em que você não vê aquela questão, o que muitas vezes se fala, a gente ouve falar, se fulano foi muito rico e não soube ajudar os pobres, ele vai nascer pobre, tipo, como se fosse uma lei de talião, né? Não é, quer dizer, a justiça divina, a misericórdia é imensa, ele nos dá a oportunidade de fazer as correções. Isso depende, obviamente, daí do livre-arbítrio de cada um. Depois, nós temos no século I o senador Públio Lentus, que nós vamos depois mencionar durante a exposição do livro Há 2000 anos. No século II, ele vai aparecer como escravo Nestório, já no livro 50 anos depois. No século III, como Basílio, que era um filósofo. E já no século V e no século VI, Remígio era seu nome, tá? Ele nasceu em Lyon, em 427. Ele era de uma família nobre, ok? E quando ele iniciou como padre, o objetivo durante o período todo dele era ele é considerado o apóstolo dos galícios, né? Daquelas pessoas pobres da Galícia. E ele era muito querido pelo povo, tanto que essa questão de ser São Remígio é porque o próprio povo o elegeu como santo, quer dizer, ou chamava depois de São Remígio. E eles têm um dos lemas dele era a perseverança e a calma, né? Depois nós temos no século XII e no século XIII, ele vai aparecer como bispo de Sabina e cardeal de João de São Paulo. O fato marcante desse período, dessa fase do Espírito Emmanuel, é que ele, quando Francisco de Assis foi a Roma para solicitar ao Papa Inocêncio III que ele pudesse fundar a congregação, que daí se tornaria a Congregação Franciscana, quem intercedeu por ele e fez uma oratória defendendo os objetivos de Francisco de Assis foi o bispo de Sabina,
que nessa época era essa reencarnação de Emmanuel. Tá? Depois nós vamos ter no século XVI, ele como Padre Manuel da Nóbrega. Vocês percebam que existe uma... Eu coloquei a mesma cor que está ali no século I, senadores turbulentos, depois eu explico por quê. Porque é realmente uma reencarnação de destaque para ele, quando ele realmente ele ganha aquele minuto de compreensão, de exausto das lutas e de várias falhas que ele vinha tendo ao longo das reencarnações anteriores. Tá? Depois ele vai aparecer no romance Renúncia, no século XVII, como Padre Damiano, e no século XVIII, como Jean-Jacques Tourville, educador. Nesse período ele não aparece, como é que se diz, em nenhum dos romances. Ele era... Essa fase é a fase da Revolução Francesa, e ele, como a situação na França era insustentável, ele sai e vai para a Espanha, e fica lá até o término, né, da sua vida. A outra reencarnação dele é no século XIX, como Emmanuel, e que isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens que fala sobre o egoísmo. E chegando já ao final, nós temos no século XIX, iníciozinho do século XX, ele como Padre Amaro, nascido no Brasil, no estado do Pará, e ele mudou para o Rio de Janeiro. Ele era de origem mulata, a família dele era uma família relativamente de posses, mas ele era extremamente simples nas suas... desde o início, né? E ele, no Rio de Janeiro, a igreja que ele oficiava era de bom sucesso. E essa igreja, naquela época, era muito concorrida por causa dos sermões que ele proferia, que eram sermões assim que cativavam um número grande de fiéis, né? E até, acho que, segundo as informações que tem, até, digamos, eu acho que no século passado, final do século passado, ainda existia uma foto dele lá, depois foi retirada, não sei se por que motivo, né? E depois, no século XX, ele encarna, então, como Emmanuel. Vocês observem que em nenhuma das reencarnações anteriores ele usou o nome Emmanuel. Tá? Esse nome Emmanuel, fora a informação de que consta na Bíblia e tal, era principalmente na encarnação lá de Padre Manuel da Nóbrega, porque os indígenas não sabiam pronunciar padre, só conseguiam falar e o hermano. Então, ele começou a ser chamado de Emmanuel, né, por conta dos indígenas. Tá? Ok? Vamos adiante, então. Em 7 de setembro de 1938, na Fazenda Modelo, onde o Franciscano de Xavier trabalhava, e tinha o culto, existia o Evangelho no lar, e onde ele começou a psicografar, Emmanuel vem com essa primeira já informação, né, de que algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício. Quer dizer, ele vai começar digamos, a sua humildade já se expondo, né, quer dizer, como orgulhoso, e depois ali como indiferente e ingrato. Quer dizer, ele realmente... E isso é importante a gente poder ter essa atitude de reconhecimento de quando a gente erra e de quando a gente tem as nossas falhas, quando a gente sabe que errou, e inicialmente a gente, obviamente, se perdoa, e a partir daí já há um crescimento interior, né? Então, ele faz isso em setembro de 1938, tá? E no dia 21 de outubro, ele inicia, ele coloca ali: se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre
sobre a face da terra. Tá? E depois, quer dizer, 3 dias depois, ele inicia a obra iniciada. Né? Então, iniciamos com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Agora verificareis a extensão das minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade no meu coração ante o plenário das vossas consciências. Quer dizer, com isso aí ele está nos trazendo, isso consta no prefácio da obra, e todas as obras de Emmanuel, elas devem ser lidas no prefácio, porque o prefácio já nos dá todo o rumo daquela obra. E quando está mencionado ali vossas consciências, é para que a gente possa absorver em cada leitura, releitura, o que aquilo traz para nós, o que aquilo nos modifica. Quer dizer, essa época relatada em há 2000 anos é uma época do Império Romano, é uma época difícil, trágica, com extermínios assim violentos, porque era uma fase que a humanidade estava. Mas a gente vê, até hoje a gente tem as nossas dificuldades, quer dizer, e observar e analisar, trazer para cada um dos trechos que a gente leu, aquilo que a gente pode crescer como pessoa, como espírito imortal, é esse o objetivo da leitura. Né? Tá? Bom, essa obra 2000 anos, esse é um mapa do Império Romano, a época, tá? Essa obra ela se passa em Roma, que é aquele primeiro círculo vermelho. Depois ela vem, no transcurso da obra, passa para Jerusalém, que é onde ele tem um encontro com Jesus. Tá? E depois ele retorna para a Itália, onde ele desencarna em Pompeia, em função da erupção do Monte Vesúvio, do Vesúvio, né? Eu não vou entrar em muito detalhe da obra, porque senão aqueles que não leram, não só vocês que estão aqui, mas quem vem assistir depois, possa ter a curiosidade da leitura, né? Senão a gente vai fazendo spoiler aí, não dá certo. Opa, perdão, o que eu fiz aqui? Tá. Ok. Nessa obra aí, nós temos esses personagens, essas setas, quer dizer, para mostrar mais ou menos uma relação. Então, temos o Públio Lentz com Lívia, depois Flamínio e Calpurnia, são amigos de Públio Lentz e Lívia. Flamínio é um dos amigos mais chegados a Públio, é aquele com quem ele se abre, com quem ele fala, mais das suas dificuldades pessoais e morais. E a Ana é uma escrava, e ela vai cuidar de Flávia, que é uma das filhas do casal, e tem o menino que é Marcos, e nós temos depois lá no lado esquerdo a gente tem Pilatos. Por que tem a seta indicada a Lívia? Porque Lívia procura Pilatos na época do julgamento de Jesus, tentando dissuadi-lo daquele processo do julgamento em si. Né? Cláudia era a esposa de Pilatos, e Fúvia é irmã de Cláudia, e ela que faz uma série de conspirações, e qual a trama toda, ela é um espírito realmente em que o desejo, aquela questão de querer o outro, de querer se vingar, enfim, de criar umas situações extremamente, não só delicadas e embaraçosas, mas, assim, aquela pessoa onde a ausência do bem é intensa ali, né? E depois nós temos aqui embaixo o André e Saul. E por que eles estão indicados ali com essas duas setas, uma para Marcos e outra para Públio, né? Isso aí vai desencadear na história. Acho que eu posso passar adiante. Esse trecho aqui é do amigo de Públio, o Flamínio, em função da filha da filha Flávia, que tinha uma hanseníase na época.
o casal Públio e Lívia, o que eles queriam, obviamente, era que a filha pudesse se recuperar e ter saúde, porque ela cada vez mais ela ia definhando. Então, Públio consegue mudar para Jerusalém, a cidade que foi mostrada ali para vocês. E essa frase aqui, esse trecho, é para a gente perceber a nossa responsabilidade quando a gente, mesmo tendo muita afinidade, muito relacionamento com outra pessoa, a gente dá um conselho que pode ser absorvido pela outra pessoa de tal forma que pode levá-la para um caminho totalmente errado e com consequências muito sérias. Então, isso para a nossa vida diária, no nossos círculos, dentro mesmo da família, que a gente possa ter cuidado com o que a gente diz, que a gente possa ver o outro com muito amor, com muito carinho, porque a gente também está em situações semelhantes de dificuldades. Mas aqui, o que acontece? O Flamínio diz a ele, como existia uma questão do domínio romano naquela região, eles, com relação aos judeus, eles tinham problemas, e aí ele recomenda ao irmão, ao amigo, que fosse precavido contra eles, e que levasse, na hora que ele chegasse à cidade, o maior número de escravos para garantir a segurança dele. E ainda diz, na hipótese de ataques, não hesiteis em castigar com severidade e aspereza. Então, ok, aí o que isso gera? Quando a família de Públio Lentulus desembarca, chega em Jerusalém, o povo, diante daquela pompa toda, daquele grande número de escravos, como é que se diz, de escravos que estavam ali à disposição deles, a guarda toda que o cercava, uma pessoa, um jovem que assistia isso, joga uma pedra. Essa pedra atinge Lívia. E quando ela é atingida, Públio imediatamente lembra do conselho do amigo. Né? Quem era essa pessoa? Era o Saul daquela outra, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Era o Saul que faz isso, e o Públio manda prendê-lo. E consegue identificar quem é, e ele é preso. Okay? O pai de Saul, André, tenta, conversando com o Públio, tenta fazer com que ele volte atrás, mas ele é inflexível. Ele era extremamente orgulhoso, era totalmente inflexível, e ele não tinha por que, na cabeça dele, não tinha por que voltar atrás. Aí o que esse pai revoltado faz? Ele vai e sequestra o Marcos, que é o filho. Né? E aí a história se desenvolve. Isso aí vai ter consequências mais tarde. Quem lê o livro lá depois vai entender. Esse Saul vai aparecer em mais duas situações. Deixa eu tentar mostrar aqui. Depois eu volto a ele, tá? Bom, para a gente não entrar muito na história do livro há 2000 anos, as referências históricas que nós temos na obra, fora as que estão listadas aí, eu salientei duas, que é sobre a carta do senador, que é uma carta que vincula na internet, muitas vezes, e que ela tem uma série de impropriedades. Não é uma carta verídica, ela foi alterada, então, se chegar a vocês, leiam, enfim, se quem quiser tem seu livre-arbítrio, mas desconsiderem porque ela é adulterada. Tá? E um outro fato, um histórico, que é a questão do escravo com pés pintados, isso aí, essa obra de Emmanuel, todo esse conjunto de obras, ele faz com que os historiadores de hoje consigam ter fatos mais concretos, porque é difícil para quem é um pesquisador dessa área conseguir levantar dados. Então,
um detalhe, por exemplo, nessa obra, Escravos com os Pés Pintados, o que é? Tem um trecho, né? Vamos encontrá-lo num grande tablado. Lá se encontrava Saul. Vocês lembram? Saul é aquele que foi preso, que depois foi vendido, estava sendo vendido como escravo, né? Lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços, levemente untados de branco. Essa informação de Emmanuel com essa informação, foi possível aos historiadores saberem que esse tipo de escravo, com esse barrete branco e os pés pintados, significava escravos que eram belicosos, que tinham suas ações em guerras, em revoltas. Então, aquele que o comprasse saberia que tipo de escravo ele estava comprando. Então, não é uma informação à toa. Emmanuel não coloca nada dessa forma. Tá? Ok, deixa eu ver mais aqui. Bom, a parte que todos comentam, isso aqui é muito conhecido, quando ele encontra com Jesus. Por que ele vai ao encontro de Jesus? Ele pergunta, a pedido da filha, da Flávia, que ela quer. Publio Lentz pergunta o que ela queria que ele fizesse para que ela pudesse ficar alegre, para que ela pudesse melhorar, porque ela está cada vez definhando mais. E ela, então, pede que ele vá ao encontro de Jesus. E ele, mesmo não sendo favorável a isso, ele vai porque é a filha amada e tal. Então, isso é uma cena muito lindíssima no livro, e tem o encontro dele, ele não consegue quase no início falar, e Jesus pergunta a ele: senador, por que me procuras? Pessoalmente, o que vem depois, para mim, é extremamente importante, porque diz o seguinte: espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens, quer dizer, que essa voz dele, de Jesus, fosse ouvida até hoje por nós. E isso é o principal, pelo menos do meu ponto de vista, dessa frase. Tá? Porque não é só naquele momento, só para a Publilense. Jesus vê a humanidade toda à frente, por isso que ele diz: olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, mas não é naquele momento, é até hoje. É isso que a gente precisa reavivar. Né? Rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente. O que é esse publicamente? É quando a gente dá o testemunho de que, quando você diz, você é espírita? Sim, eu sou espírita cristã, porque você é o que você é. Não adianta disfarces, quer dizer, enfim, cada um age como quer, obviamente, mas esse publicamente é você poder testemunhar, seja no formato que for, ou falando, ou sobre as suas ações, sua maneira de agir. E na hora mais clara do dia, porque na hora mais clara é a hora quando você está transparente, você está aberto. Você não tem subterfúgios, é você, é o seu eu. Para que pudesse adquirir de uma só vez para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Okay. Prosseguindo. Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Esse ponto de referência é o que a gente ou já encontrou ou precisa buscar. O que é o nosso ponto de referência? Onde é que a gente tem um momento em que, ou pela dor, ou por alguma prova, enfim, em que a gente se dirige a Deus, e aquele talvez seja o nosso ponto de referência. Para a regeneração de toda a sua vida. Esta está, porém, no teu querer, quer dizer, é o teu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é respeitado sempre. Deus nunca vai contra o seu livre-arbítrio. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Essa questão do 1 minuto
você perpassa todas as obras de Emmanuel e outras, e esse 1 minuto ele está sempre lá, porque é 1 minuto em que você se conecta, em que você faz aquela sua ligação com o divino. Tá? Isso pode acontecer em qualquer época. Quanto mais cedo a gente consiga isso, para nós a evolução vai se processando mais de uma forma melhor, né? E aí ele conclui, na hora interminável da redenção dentro da eternidade, que é a isso que a gente se destina. Tá? Deixa eu ver. Vocês lembram que eu coloquei lá aquela questão com relação a Padre Manuel da Nóbrega? É exatamente nessa reencarnação de Padre Manuel da Nóbrega que ele acha o ponto de referência, ele, o espírito de Emmanuel, porque ele diz assim, eu havia abandonado o corpo físico em doloroso compromisso no século XV, na Península, quer dizer, na região ali de Portugal, Espanha, enfim, onde nos devotamos ao crer ou morre. Quer dizer, ele teve reencarnações como padre, ele teve reencarnações onde ele lidava com a religião, mas ele ainda tinha o orgulho, né? E tinha o poder. Quando compreendi o país que nos acolhe agora, tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. É quando a gente vem de tantos erros que a gente se vê um momento exausto, que é onde você tem o seu encontro, né? 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como fizeram um dia em Roma a companheira do coração. Aí ele está se referindo a Lívia, né? Vi a floresta perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo retorno à humanidade civilizada e atendendo às dificuldades do silvícola, relegado à própria sorte, nos azares e aventuras da terra dadivosa que parecia sem fim. Aceitei a sotaina de novo e, por Padre Manuel, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degradados. Intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que desde então o serviço americano e, muito particularmente, o serviço no Brasil, não me saísse, e acho que cortou um pouco, mas saísse do coração. Tá? Essa parte aí ele está se referindo, porque ele vai, a questão que ele coloca ali, aquele patrimônio extenso, ele está se referindo ao Brasil. Tá? Okay? E só um pouquinho que eu lembrei agora. Quando ele reencarnou, naquela penúltima reencarnação lá, que era com o Padre Amaro, aquela reencarnação dele é para que ele mentalmente ele conseguisse compreender a língua portuguesa contemporânea. Ele estava já se preparando para poder exercer como benfeitor de Chico Xavier, né? Ok. Bom, vamos passar aqui para 50 anos depois. Saindo há 2000 anos, esse livro, essa reencarnação... Aqui, desculpe, Emmanuel, ele não é o personagem principal. Tá? O personagem principal vai ser Célia, que ele menciona no prefácio. Ele diz, esse livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Publio Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. Quer dizer, ele faz um alerta de que aqueles personagens vividos há 2000 anos, eles não vão aparecer aqui. Tá? E o personagem principal é Célia. Ele, Emmanuel, como escravo Nestório, ele tem um papel importante, mas secundário. Ele não é vamos lá. Esse livro ele trata dos grupos e famílias. Tá?
onde você tem diversos estágios dessas famílias. E aí a gente tem, numa leitura dessa, se reportar para a nossa vida familiar, para os nossos grupos familiares, e para a gente perceber, aliás, depois uma outra tela a gente volta aqui, onde é que a gente se coloca. Então, tem nesses grupos de família, há estágios de equívocos, e aí os personagens vão ser Elvídio Lúcio e Cláudia Sabina. Tem os estágios de apego a pessoas, que é o Lólio Úbico e a Cláudia Sabina novamente. E o apego a circunstâncias e coisas, que é o Fábio Cornélio. O estágio de conveniências, que é Elvídio Lúcio, Alba Lucinda, Caio Fabrícios e Elvídia. O despertar, que é Quinélio Lúcio. Aqui, Quinélio Lúcio, vocês sabem, é o Nélio Lúcio, que também, através de Franciscano de Xavier, há uma psicografia que é Jesus no Lar e Agenda Cristã e tal. O outro estágio de testemunho e expiação, e aí tem Nestório e Círio, que é o filho de Nestório, e de sacrifício, que é Célia, que é a personagem principal. Ela tem a responsabilidade, ela como é que se diz, essa encarnação como Célia, ela está auxiliando todos aqueles espíritos que estão nessa história e que têm uma certa relação com ela e um compromisso dela com a evolução espiritual desses espíritos. E tem o estágio da redenção, e nesse estágio, então, a gente pode ler ali: agradecemos a misericórdia do Senhor, que nos concede preciosas oportunidades de trabalho a favor de nossa própria redenção em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Essa questão da redenção, quando vocês estudam ou leem o Evangelho segundo o Espiritismo, a estrutura da obra do Evangelho ela nos traz isso. Existem capítulos em que a gente tem a redenção individual, quer dizer, a salvação, essa libertação individual, tem junto ao nosso próximo e depois tem junto a Deus. Então, nós temos... E já começa a ser tratado nesse livro. Tá? Bom, por fim, tem a desencarnação de Célia. A história de Célia ela passa em diversas etapas. A exceção de Célia, chamada a um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução de seus entes bem-amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra. Aqui já é o final da obra. É uma obra também, eu não tenho como eu entrar em detalhes dela, por isso eu só reuni nesses estágios em que eu citei anteriormente. E uma das coisas que a gente observa aqui é que o último capítulo da obra, ele já tem aqueles personagens já no mundo espiritual. Então, por isso que ele está dizendo que os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra. E aqui, nesse momento, é que vocês lembram que um dos estágios ali do despertar era do Nélio Lúcio, né? Ele, no momento do final da obra, ele se compromete aquela personagem, aquele espírito que estava ali, como Cláudia Sabino, que fez uma série causou uma série de problemas e uma série de infortúnios para outros, ele a teria junto a ele para poder ajudá-la. Então, esse é o despertar, né? E é também a questão do que é você ter, muitas vezes, numa família, aquela pessoa aquele espírito que você tem um compromisso com ele, em fazê-lo evoluir. Isso é para todos nós, sem nenhuma exceção. Tá? Bom, vamos para outra obra aqui. A seguinte aqui é essa obra Paulo Estevão. Aqui a gente poderia falar uma semana de Paulo Estevão. Eu realmente eu não vou poder entrar em detalhes nela. Tentei sintetizar o máximo possível.
E no prefácio, Emmanuel diz o seguinte: nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço, Emmanuel. Tá? E aqui se passa no século I. Ok. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, Emmanuel, o poder de síntese, isso está no prefácio da obra. Deixa eu adiante aqui. A importância dessa obra de Paulo Estevão, entre tantas outras, nós poderíamos citar as três principais, que seria: vem restaurar para a atualidade as condições do cristianismo primitivo, complementa o livro dos Atos dos Apóstolos. É uma obra que, quando vocês lerem ou relerem, façam simultaneamente a leitura de Atos dos Apóstolos, porque é praticamente um making-off de Atos dos Apóstolos, só que ela é muito mais completa. Existem 2 capítulos, eu agora não me recordo exatamente quais, não me lembro se é o 23 ou 27, mas isso não interessa no momento. Existem 2 capítulos em Atos dos Apóstolos que eles não constam, mas eles constam nessa obra de Emmanuel. E existe um trabalho feito pela FEB, aquele Evangelho por Emmanuel. Esse Atos dos Apóstolos é um dos volumes, e nesse volume eles fizeram uma relação entre trechos de Paulo e Estevão que são consoantes com Atos dos Apóstolos. Então é interessante porque você consegue ir entendendo melhor. E uma outra coisa também é que para os historiadores, eles conseguem ver uma série de palavras e de termos que aparecem em Atos dos Apóstolos, independente da tradução. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma parte lá que fala sobre a questão de um terremoto, e daí as grades abrem-se. Não era um terremoto, a palavra grega tem várias interpretações, e a interpretação correta é tempestade. Então, é aquele aspecto de auxílio ao historiador, à história, né, para a gente tentar ter um fato mais real. E essa obra recompõe as personalidades que estiveram presentes no nascimento do cristianismo. Tá? Nós temos as 2 figuras no início, a questão de Estevão e de Saulo, que é antes deles se converter e ter a visão, né, em Damasco, na entrada de Damasco. Aquele trecho que fala ali de Estevão é porque realmente a paz interior, a paz que Estevão tinha, ela era de tal forma que isso praticamente aquilo confundia Paulo, porque Estevão era um conhecedor da lei, como ele havia estudado, só não tinha estudado com os grandes mestres, mas ele conhecia não só os profetas, ele tinha inclusive o profeta Isaías, ele conhecia praticamente de cor, ele tinha um raciocínio lógico. Então, a serenidade de Estevão, ela vinha de uma força que Paulo desconhecia e o desconcertava quando ele tem os encontros com Estevão. E nesse período inicial, na figura de Saulo, o que ele era? Ele era um judeu, fariseu, um doutor da lei, quer dizer, conhecia muitíssimo bem o Antigo Testamento, a Torá, o Nevinho, o Ketuvim. Como era o temperamento dele, era apaixonado, indomável, rico em agudeza, resoluto. Ele era uma pessoa... o Sinédrio depositava nele grandes expectativas para ser o doutor da lei, né?
E Estevão era o oposto, era a sinceridade e a calma absoluta. Né? Okay? Para Paulo, os 3 mundos de Paulo, a gente tem aqui, existe um comentário de Kardec na questão 1009, que ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. E os 3 mundos de Paulo, nós encontramos isso, quer dizer, a justiça em Roma, amor em Jerusalém, amor a Deus e ao próximo, e na Grécia, o conhecimento e a ciência. Tá? Paulo de Tarso, quer dizer, as primeiras experiências eram expectativas e construções. Estevão e o orgulho ferido, Abigail e a perda de Abigail, e as perseguições. Essas são as primeiras experiências dele como Paulo de Tarso. E a transformação é a conversão, o amadurecimento, a recapitulação, os vínculos e o despertar. E a grande lição dele é vencer o ego, que é a nossa lição também, a resolutividade, a humildade, amor e a sabedoria e a libertação da culpa. Com a libertação da culpa, a gente consegue vencer outros vícios e outras paixões. Né? Tá? Ok. Então, vamos aqui para o livro Renúncia, já o 4º livro. Já aí há os 3 anteriores, é um do século I e século II, e Renúncia já vai para o século XVII. Esse livro, o início dele, ele nos reporta a Sírius, que está na constelação de Canis Maior, que fala a constelação do que seria do cachorro, né? Esse aqui, e depois, no planeta Terra, nós teríamos o caso de Espanha, França e Estados Unidos. Tá? Esse é um mapa da época, tá? Do século. Os tópicos principais é trabalhar o sentimento. Aqui esse é o foco de toda a obra. Apreciar a experiência humana através do coração. E Emmanuel diz: a história de Alcione é bálsamo confortador. E também é reencarnação para auxiliar espíritos familiares a ela vinculados. E amor renunciando à glória de luz. Essa a reencarnação para auxiliar espíritos familiares, nós vamos ver quais são esses espíritos que reencarnam nesse período aqui e que estão ligados a ela e que nós vimos em obra anterior. Tá? E aqui, para dar uma... Então, os personagens vão aparecer no mundo espiritual, que nós temos Antênio, que é o benfeitor e o orientador de Alcione, Pollux e Menandro. No planeta Terra, vão ter esses todos aqui, a família Villamil, a família Davenport, o padre Damiano, que é o Emmanuel, e o Carlos Klinigan, que é o Pollux que reencarna, tá? E o padre Guilherme, que é Menandro, que é reencarnado. Okay? Vamos lá. Uma outra coisa que essa obra traz, digamos assim, até a gente fazendo um paralelo com algumas descobertas também, algumas informações que em outras obras, por exemplo, o Espírito André Luiz nos trouxe, que até hoje ainda a ciência, algumas delas ainda não decifraram. Nesse caso aqui de Renúncia, acontece mais ou menos o seguinte: Sírius, ele era até... Essa obra foi escrita, vocês lembram, em 1939, publicada, acho que em 41, se não me engano. Né? E, em 1844, Sírius era uma estrela binária. E, na obra, Emmanuel cita os 3 sóis. E, a partir daí, pesquisadores espíritas, que são historiadores, eles
como que isso... Será que Emmanuel errou? Colocou 3 sóis e são 2 e é binário? Só em 1995, ou em torno disso, é que a ciência descobriu que que era um sistema trinário. Aquela estrela que aparece ali, aquele ponto vermelho, ela fica atrás da principal. Então, conforme a rotação, conforme o movimento, essa terceira não aparece. Então, por isso que até 1995 era tratada como um sistema binário, depois passou a ser terciário. E aqui, Pólux e Menandro estão, digamos, são espíritos que estão próximos à crosta terrestre para a reencarnação. E Pólux, nessa obra, vai pedir ao Alcione que o ajude nessa reencarnação. É um capítulo também muito bonito para se ler e refletir. Bom, aqui eu trouxe 3 mapas para vocês pelo seguinte. A família Davenport era uma família irlandesa, tá? A Irlanda católica, certo? Naquele primeiro mapa lá, vocês vão ver a região de Ulster, que está onde tem a seta, indicando ali Belfast. Essa região toda, que é citada ela foi... os irlandeses perderam 3/4 dessa terra. E a família Davenport era uma família rica que vivia em Belfast. E eles vão à miséria, exatamente por conta da desapropriação de terras, de uma série de fatos que ocorreram. Tá? Tanto que nesse outro mapa, onde vocês têm a parte branca, é a parte que hoje ainda pertence à Inglaterra e que foi tomada dos irlandeses. E essa família Belfast, ela migra, eles vêm aqui para os Estados Unidos, para Connecticut, porque ali os católicos, aqui nos Estados Unidos não havia esse problema, eles queriam mais era que viessem imigrantes, tá, por causa das colônias e tal. E um outro fato histórico que é importante a gente saber, principalmente para nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, porque eles vêm como plantadores de fumo. E aqui nos Estados Unidos, a plantação, se você está conversando com um americano, você está num estudo da obra Renúncia em inglês, e aí fala que o fumo, eram plantadores de fumo em Connecticut. Ele vai dizer, bom, isso aqui é história, porque é historinha de livro, porque a região é o estado da Virgínia, e não essa região de Connecticut. Aí, existe uma tese americana dessa época que traz o seguinte, eles plantavam, sim, fumo nessa região, certo? E era próximo ao litoral, era um outro tipo de fumo que era plantado ali e que era exportado. Tá? E um outro dado também, é uma região que você dimensionar, como aparece no livro, que tinha uma igreja católica, não sei o que, mas como é que essa região é a região de protestante? Não, eram jesuítas que viviam no Canadá, que desciam, porque a região é próxima, né? Vinham para essa região ali de Connecticut e aí proferiam suas missas e tudo mais. Então, para a gente ver a importância histórica, o que contribui para o nosso entendimento. Né? A família, então, tem a parte da família Davenport vem para Connecticut e Jacques Davenport e Susana Davenport saem de Belfast e vão para Paris. Simultaneamente, a família Villamil, que residia em Granada e que era uma família real, porque tinha ligação com a realeza e tal, vão para Paris. É na época o livro inicia com, se eu não estiver enganado, que é com Luís XIV, e o interessante é porque a festa que inicia ali na obra, aquela festa que está sendo feita, que tem a menção ao carrossel e tudo, é para a amante dele, porque a mulher mesmo
a primeira esposa existia. Então, enfim, nessa época, as coisas aconteciam dessa forma. E a parte geográfica aqui é Ávila, onde a gente vai encontrar, o livro vai mostrar o padre Damiano e o sobrinho dele, que é o Carlos Penningham, que esse é o Pollux. É esse que Alcione reencarnou para auxiliar. Mas existe uma série ele não consegue ainda, Carlos, como ele não é um espírito que nessa evolução, nessa encarnação, ele não consegue, como é que se diz, cumprir a sua missão. E ele vem também a participar da questão agora até me esqueci o que era. Vamos lá, vamos continuar. Esses são os personagens, só retomando, né, os personagens principais. E aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Quem eram eles, né? Vocês lembram que falava que ela na obra 50 anos depois, é mencionado que Célia estaria responsável e estaria ajudando aqueles espíritos familiares. E ela é, então, Alcione, já porque era um espírito elevado, e nessa obra, a Renúncia, ela vai aparecer. Aí o Vídeo Lúcio é Cirilo Davenport, Alba Lucina é Madalena Villamil, Fábio Cornélio do Inácio Ortega Villamil. Quer dizer, a família, aqui, a Cláudia Sabino, Suzana Davenport, que o Quinélio Lúcio é que a ajuda. Depois, Quinélio Lúcio, Jacques Davenport. Jacques Davenport é, como é que se diz? É o tio dela ou é o pai dela? Agora eu não me esqueci. É o tio dela, é. Obrigada. E Ciro, que é Pollux, Carlos Kennigan, e Frei, que depois é o Frei José Santíssimo. Tá? Esse é o quebra-cabeça das reencarnações e do compromisso. Quer dizer, e aí eu paro para pensar o seguinte, bom, e como é que a gente se situa aqui com os nossos familiares e com as nossas relações, né? Tá? Bom, por último, por que Ave Cristo é o último livro e ele é do século III? E ele se passa em Roma e em Lyon, né? O que é dito, me consta numa das obras que eu mencionei antes, dessas declarações relativas a Chico Xavier, é que quando Chico Xavier encontra Arnaldo Rocha, ele começa, a partir do convívio, ele começa, a partir dali, a relembrar algumas coisas, várias coisas da encarnação junto com Arnaldo Rocha. Tá? E, nesse momento, então, Emmanuel diz a ele, então, agora você já está preparado para visualizar mentalmente toda essa história, e aí vem a Ave Cristo. Aí é feita como é que se diz, a psicografia. Tá? Então, ela é a partir... O Chico Xavier começa a relembrar e Emmanuel leva aqueles lugares, como levou nas outras obras também, em Paulo de Tarso e tudo, para que ele possa trazer. E, claro, vai encerrar essas 5 obras, voltando com muita força à questão do cristianismo primitivo. Tá? Então, ela ocorre em 2 locais, Roma e Lugnum é Lyon, tá? Província de Lyon. Não é à toa, né, que é Lyon. Os temas fundamentais é o cristianismo, a obra dos 2 lados da vida, porque tem os primeiros capítulos. O primeiro capítulo se refere a um dos personagens, que é Quinto Varro, que quer reencarnar, que pede para reencarnar para poder auxiliar seu filho, Tassiano, que já estava desencarnado, para que ele pudesse evoluir em função do compromisso e do grande amor que ele tinha também por esse filho. E ele é alertado quando há riscos e os desafios que essa reencarnação traria, mas ele recebe um tempo para essa tarefa, que o tempo é de 100 anos. Tá? E a outra questão, então, é o que vai ocorrer? Vai ser a salvação,
a maturidade, o sacrifício aí ficou fora de linha, desenvolvimento do cristianismo, os princípios do evangelho e a liberdade de consciência perante a lei. Esses são os temas fundamentais dessa obra. Eu não sei qual que eu gosto mais, se é dessa ou de qual, porque essa obra realmente, quando ela... eu me lembro de... Eu acho que eu chorei em algumas, e nessa daí eu acho que talvez eu tenha chorado um pouquinho mais, não sei. Vamos lá. Bom, esses são os personagens, essas são as tramas todas que tem. No mundo, o Apio Corvino, Quinto Varro, por uma situação esse Opílio Venturo queria que ele era primo de Cíntia, Júlia, mas existe um romance entre eles. Quinto Varro era casado com Cíntia Júlia. Há um romance entre os dois, e ele, para eliminar o Quinto Varro, ele propõe uma questão de uma viagem, o pagamento da dívida, digamos assim, que Quinto Varro tinha junto a ele, e Flávio Súbrio é quem está encarregado de exterminar com o Quinto Varro. E é uma viagem de navio. Apio Corvino está presente nessa viagem, e o Flávio Sobrinho, ao invés de eliminar Quinto Varro, porque ele devia muito ao pai de Quinto Varro, ele extermina Apio Corvino. E Quinto Varro, ele era um religioso, ele era um cristão, né? E Quinto Varro assume, então, depois a personalidade, ele como figura lá em Lyon, na igreja de Lyon, e, enfim. Tassiano e Helena, e as filhas Lucila e Baldina. Aqui aparece Lívia, que é uma filha de Helena, que ela abandona, que ela deixa, e que Basílio, que era a reencarnação de Emmanuel, a recolhe, trata como uma filha, porque ele havia perdido uma filha também de nome Lívia. E depois essa Lívia há uma ligação aqui, eu não posso, enfim, dar spoiler da história, mas Quinto Celso, que aparece ligado à Lívia, não é filho dela, é a segunda reencarnação de Quinto Varro nessa história, para poder auxiliar o filho Tassiano. E os dois são, o Quinto Celso e Tassiano são, como é que se diz, são também exterminados naquele círculo, etc. Rufo é o escravo. E aí nós temos quem são esses espíritos, né? Então nós temos Apio Corvino, é o espírito Bezerra de Menezes. Quinto Varro vem a ser depois, no século XVI. Eu coloquei lá em cima 19 a 21, em função de umas datas aí de Bezerra de Menezes e o término, né? Então, Quinto Varro, ele reencarna na Espanha no século XVI, como foi Pedro Alcântara. E acho que aqui está duplicado. Tassiano é o Arnaldo Rocha, Blandina é o espírito Meimei, Basílio Emmanuel, Rufo é Eurípides Barçanufo, e Herato Marcelino é o nosso Honório Abreu. Então, são espíritos que, quando Chico encontra Arnaldo, essa história toda vem a ele. São todos os espíritos reunidos para que juntos possam evoluir. Tá? Bom, e aqui terminando, eu venho com a mesma pergunta que tinha lá no início, que é o que procuras. E, então, a minha pergunta é o que buscais. A pergunta que eu faço para mim sempre é o que buscais, o que eu busco em termos de evolução e de crescimento dentro dessa reencarnação. Ok? Eu agradeço a todos. Obrigada aí pela paciência de vocês.